O Excel tem vários atalhos aqui no teclado que conseguem nos ajudar muito no nosso dia a dia para automatizar tarefas e ganhar tempo. Então vamos ver vários desses atalhos, começando com o primeiro, onde conseguimos utilizar o Ctrl com as setinhas e também Ctrl, Shift e setinhas. O Ctrl e setinhas conseguem nos ajudar a navegar dentro aqui de uma planilha. Então se pegarmos aqui um exemplo de uma planilha maior que eu tenho aqui embaixo, digamos que eu precise ir até o final dessa planilha. Eu posso usar o meu mouse para rolar a planilha para baixo até chegar no final. Só que, olha só, vai demorar para caramba, porque tem muita linha essa minha planilha. Ou uma outra opção que eu poderia ter feito é, com as próprias setinhas do teclado, eu posso mover a seleção para baixo. Só que também vai demorar para caramba, né? Então uma excelente maneira de você conseguir navegar pela planilha é utilizar Ctrl com as setinhas. A seleção está aqui, ó, essa célula. Porém, se eu usar Ctrl para a direita, diretamente a minha seleção vai parar lá na direita. Se eu apertar Ctrl para a esquerda, vai ser jogada a seleção totalmente para a esquerda. E assim é muito mais fácil navegar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se eu quiser ir para baixo, Ctrl para baixo. Se eu quiser ir para cima, Ctrl para cima. Para o lado direito, Ctrl para a direita e etc. Veja que eu tenho mais de 4.000 linhas, ó, então realmente ia demorar para caramba para eu chegar no final da planilha. Mas Ctrl para baixo me ajuda. E se eu quiser subir, Ctrl para cima. E assim por diante. Então é muito mais fácil de navegar pela planilha. Algo interessante é que o Ctrl ele consegue limitar a navegação dentro de uma base de dados que você tem. Então se eu quiser ficar navegando só aqui dentro, sem sair para fora da planilha, da minha base de dados, eu consigo. Ó, Ctrl para a esquerda, para baixo, para a direita. Aí, ó. Tá vendo que eu vou conseguindo navegar pela planilha. Mas aí digamos que eu queira jogar a seleção e ir lá para a última coluna da planilha. Agora que minha seleção já está aqui, ó, na última coluna da minha tabela, se eu apertar Ctrl para a direita, vai sair da tabela e vai ir para a última coluna do Excel. Ctrl para a direita. Aqui, ó. Última coluna do Excel. E se eu apertar Ctrl para baixo, vai para a última linha do Excel. Então, dessa forma, fica bem fácil de navegar entre a planilha. E agora o Ctrl, Shift e setinhas, ele basicamente consegue fazer uma seleção para a gente. Se eu apertar Ctrl para a direita, para a esquerda, a gente já aprendeu que vai movendo a seleção. Porém, e se eu quisesse selecionar, digamos, ó, eu selecionei toda essa primeira coluna, com o mouse mesmo. E agora eu quero selecionar também a coluna da direita, quantidade, FET e total. Para que eu não precise fazer isso de novo, ó, com o mouse, eu posso muito bem selecionar a primeira coluna e aí apertar Ctrl, Shift para a direita. Aí eu seleciono tudo. O Ctrl junto com o Shift, então ele move também a seleção, porém ele vai arrastando e selecionando tudo. Se eu quiser voltar, Ctrl, Shift para a esquerda. Se eu quiser selecionar só uma coluna para a direita, Shift direita. Não precisa apertar o Ctrl. Shift direita, Shift esquerda, Shift esquerda. E se eu quiser, por exemplo, selecionar toda uma coluna, eu posso muito bem clicar aqui na quantidade, que é a primeira célula de todas, e então Ctrl Shift para baixo. Ó, seleciono tudo. Veja que é muito interessante porque eu acabei selecionando, de fato, só a primeira coluna da primeira tabela que eu tenho. Ele não foi selecionar as demais informações da outra tabela. Então é muito bom porque separa as informações. Se eu clicasse na coluna B, eu iria acabar selecionando tudo, ó, incluindo a tabela de cima com a tabela de baixo. Se eu quiser selecionar só uma informação, né, a gente aperta Ctrl Shift para baixo, Ctrl para a direita e etc. Bem mais fácil. E isso também pode ser usado junto com fórmulas e funções aqui no Excel. Então, por exemplo, se você quiser fazer um total vendido, igual, toma, 2 cliques, 2 para selecionar. Digamos que eu queira saber qual foi o total vendido de todos os valores que eu tenho aqui, ó. Eu posso fazer igual eu fiz, selecionar com o mouse. Mas, e se você tiver mais linhas? Aí vai demorar bastante, né, para fazer isso. Então, uma excelente alternativa, ó, igual, soma, 2 cliques, você pode clicar na primeira célula que você tem e então Ctrl Shift para baixo, para selecionar tudo igual eu fiz. Aí se você quiser selecionar a opção que está para a esquerda também, ó, Ctrl, ou só o Shift, né, Shift para a esquerda, olha só, Shift para a direita, Shift para a direita. Se você usar as setinhas do teclado, você consegue movimentar a seleção e ficar só numa célula específica e a partir dela, ó, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para baixo. Muito mais fácil de selecionar. E o legal é que, se eu clicasse em toda a coluna D, a soma ia incluir as duas tabelas. E eu não quero isso. Eu só quero somar os valores dessa primeira tabela. Então, utilizando Ctrl Shift para baixo, é bem mais fácil. Enter. Então, a gente viu que Ctrl setas, Ctrl Shift setas, Shift setas, também pode ser utilizado dentro de uma fórmula, dentro de uma função aqui no Excel. Agora, um outro atalho bem importante é o Ctrl barra e Shift barra. Ctrl barra basicamente seleciona toda a coluna. E se você apertar Shift barra, você consegue selecionar toda uma linha do Excel. Ah, mas por que isso é importante para mim? Porque muitas vezes você precisa de fato selecionar toda uma coluna para fazer uma soma ou para adicionar colunas. Olha só, adicionar, remover, ou você precisa adicionar linhas ou remover linhas. A gente vai aprender como faz isso também. De qualquer forma, quer selecionar toda uma coluna? Ctrl
espaço. Quer selecionar toda a linha? Shift, espaço. E se você combinar os dois? Shift, espaço, selecionou toda a linha da planilha. E agora, Ctrl, espaço, selecionou toda a planilha inteira do Excel. Também podemos usar esses dois atalhos junto com uma função. Ó, total vendido, igual soma, 2 cliques, 1, 2, e eu quero somar todo mundo que está dentro das vendas. Então, posso clicar aqui, Ctrl, espaço, e então, Enter. Aí, ó, super simples. Poderia fazer a mesma coisa com outras funções, como, por exemplo, o PROC-V, PROC-X, qualquer função do que seja. Ó. Igual PROC-X, 2 cliques, 1, 2. A partir da semana que eu digitar aqui em cima, eu quero trazer o total vendido dessa semana. Então, o valor, vou utilizar esse daqui, ponto e vírgula. A matriz que eu vou pesquisar esse valor vai ser aqui na semana, Ctrl, espaço, ponto e vírgula, e eu quero trazer as vendas. Clico, Ctrl, espaço. Simples, né? E então, Enter. Aí, ó. Se eu trocar aqui a semana, S04, por exemplo, Enter, o valor é atualizado para mim. Ctrl barra, Shift barra. O legal é que a gente pode utilizar esses dois novos atalhos juntamente com Ctrl espaço e também com Shift espaço. Ctrl mais, basicamente, insere células, insere intervalos e Ctrl menos deleta. Então, digamos que, tá vendo que essa minha base de dados está cheia de linhas vazias? E isso pode acontecer quando você baixa um relatório de algum lugar e coloca no Excel. Acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Então, uma excelente maneira de você deletar essas linhas aqui, olha só, cliquei aqui na primeira célula e então Ctrl para baixo. Aí eu consigo me direcionar para essa linha aqui. E então Shift espaço. E agora Ctrl menos. Ó, consegui deletar facilmente aquela linha. Se eu selecionar também essas linhas aqui, ó, Shift espaço, Ctrl menos. Deletei também. Agora se eu quisesse adicionar linhas, digamos que eu queira adicionar uma nova linha aqui, porque eu preciso adicionar informações referentes ao dia 7 de janeiro. Então eu não posso adicionar lá no final, nem lá no começo, mas exatamente aqui, ó, 7 de janeiro. Então eu posso selecionar toda essa linha, Shift espaço, e então Ctrl mais para adicionar uma linha. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Ou Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, para remover as informações. O legal é que Ctrl mais e menos, ele remove células e intervalos. Como a gente selecionou toda a linha, estamos adicionando e removendo linhas. Mas se eu tivesse selecionado uma coluna, digamos que logo depois aqui da data, eu preciso adicionar uma nova coluna para eu inserir uma nova informação. Aí como é que eu posso fazer para deslocar todas essas colunas existentes para a direita, de modo a ficar com uma coluna vazia aqui? Ó, eu clico na coluna B, ou Ctrl espaço, e então Ctrl mais. Tudo é deslocado para a direita. Ctrl mais, Ctrl mais. Se eu apertar Ctrl menos, eu vou removendo as colunas. E o mesmo pode se aplicar para células. Ó. Se eu selecionar um punhado de células aqui, e apertar Ctrl mais, o Excel ele vai ou mover tudo que está aqui para baixo, ou vai mover para a direita, para a esquerda, para cima, enfim. Mas como ele não sabe, ele abre essa caixinha aqui para perguntar para a gente. E aí, digamos que eu queira deslocar células para baixo. Eu vou apertar OK, e olha o que acontece. Aquele espaço que eu selecionei fica vazio, e no lugar desse espaço, né, que estava ali, tudo é deslocado, né, para baixo, na mesma proporção. Se eu quiser puxar para cima de novo, Ctrl menos, deslocar células para cima, e então OK. Ctrl mais e Ctrl menos. São excelentes alternativas. Ainda ficou com algumas linhas vazias, né, como você está vendo, mas eu vou te mostrar uma excelente solução para a gente conseguir remover de forma rápida aquelas linhas vazias. Agora também, utilizando o atalho Ctrl Shift L, que serve para adicionar filtros à nossa planilha. Digamos que você tenha qualquer planilha que seja, base de dados, tabela, e você quer filtrar as informações. Você pode muito bem clicar nessa tabela e então Ctrl Shift L. Agora veja que aqui nos cabeçalhos você tem os filtros. Se você apertar Ctrl Shift L de novo, você desabilita. Então é muito fácil colocar e remover os filtros de uma planilha, de uma tabela, de uma base de dados no Excel. Digamos que eu queira ver agora, clicar no filtro, tudo que é item A. Eu posso selecionar só o item A e clicar em OK. Olha que legal. A tabela é filtrada para mim. Se você quiser remover o filtro, Ctrl Shift L. Simples assim. Agora, se a gente voltar no exemplo anterior, podemos utilizar o Ctrl Shift L para nos ajudar a resolver esse problema aqui. Como eu tenho várias linhas vazias que eu quero remover, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Se eu apertar o Ctrl Shift L aqui nessa minha planilha, veja que eu já adicionei os filtros. Porém, estes filtros, eles estão aplicados apenas a este primeiro intervalo. Por quê? Porque como tem uma linha vazia, basicamente quebrou a planilha. Então tem uma parte em cima e outras partes embaixo. Como eu quero aplicar o filtro para tudo, para que tudo seja filtrado para mim, eu posso muito bem, vamos remover o filtro, Ctrl Shift L, e então clicar aqui na primeira coluna, Ctrl espaço para selecionar tudo, Shift para direita, 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 até selecionar tudo. Legal. Agora sim, Ctrl Shift L para adicionar os filtros. Aí eu posso clicar em qualquer filtro e selecionar apenas o que está igual a vazio, aqui ó, vazias.
Dessa forma, quando eu clicar em OK, o Excel vai me mostrar todas as linhas aqui em azul que foram filtradas, ou as linhas que estão vazias dentro dessa minha tabela. E aí, se eu clicar na primeira célula, Shift, espaço, clicar no Shift e setinha para baixo, eu vou conseguir selecionar vários intervalos, né? Várias linhas. E quando eu apertar Ctrl-, eu consigo remover todas as linhas vazias. Ctrl-Shift-L para remover os filtros. E olha que legal, todas aquelas linhas vazias foram removidas. E não foi deletada nenhuma informação onde eu tinha, de fato, dados. Só foi removido linhas vazias. Ctrl+, Ctrl- e Ctrl-Shift-L. Dá para a gente usar todos esses atalhos em conjunto. Outro atalho que é muito importante é o Ctrl-Alt-T, que consegue transformar qualquer base de dados numa tabela. Então, se eu clicar aqui dentro dessa minha base de dados, não importa quantas linhas, colunas tenha, e apertar Ctrl-Alt-T, vai abrir essa janelinha para mim. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim. E aí eu clico no OK. Pronto. Agora já é uma tabela aqui no Excel. Se você quiser na tabela, você pode mudar as cores, fazer várias configurações diferentes. E o legal é que, veja que a tabela tem filtros. Mas agora também a gente já sabe que se eu apertar Ctrl-Shift-L, eu removo, e Ctrl-Shift-L eu coloco filtros também. Uma outra atalho que é muito interessante é o Alt igual. O Alt igual basicamente automatiza somas. Então, se você tiver, independente do problema, e você quiser somar de forma vertical ou horizontal as informações, você pode. Aqui eu tenho uma lista de estoque para começar, e eu queria saber tudo que eu tenho no estoque. Eu posso simplesmente, aqui nessa célula, fazer igual, soma, 2 cliques para selecionar, e selecionar todo o intervalo que eu tenho. E então apertar o Enter. Vou ter o resultado da soma. Ou igual, soma, como a gente aprendeu, setinha para cima, Ctrl Shift para cima. Seleciono todo o intervalo. E então Enter. Vou ter também a soma. Mas, mais rápido que isso é Alt igual. Ó, a soma já está feita. Enter. Pronto. Muito mais rápido, né? Alt igual. Posso fazer a mesma coisa para somar o total de custo que eu tenho no estoque. Alt igual. Enter. Acabou. Alt igual. É um dos atalhos mais interessantes aqui do Excel, porque consegue fazer somas de modo super rápido. A gente viu como somar na vertical. Mas vamos também ver como é que fazer uma soma aqui na horizontal. Eu tenho vários estudantes com várias notas diferentes. E aí, para calcular a nota final, eu quero fazer uma soma. Não é média, é soma das notas de cada estudante. Se você precisar fazer média, infelizmente, Alt igual só faz uma soma. Então não vai funcionar com média. Mas Alt igual dá para somar muita coisa, né? Já é algo bem legal. Então vamos lá. Quero saber a soma da nota do primeiro estudante. Alt igual. Aí, ó, Enter. Se eu apertar de novo, Alt igual, Enter, ele vai somando para mim tudo que eu tenho nessas linhas de modo horizontal. Porém, como eu tenho vários estudantes para fazer essa soma, eu não vou ficar fazendo isso linha por linha e muito menos clicar, segurar e arrastar para baixo. O que eu posso fazer é selecionar todo esse intervalo aqui até o final, e então quando eu apertar Alt igual, a soma está feita para todas as linhas que eu tenho, independente de quantas linhas você tenha na planilha. Alt igual consegue automatizar somas. Agora também tem aqui um Alt Enter, aproveitando o Alt, né? Basicamente o Alt Enter consegue quebrar linhas. Seja quando você está escrevendo textos, fórmulas. Deixa eu te mostrar um exemplo. Digamos que você queira criar um cabeçalho de uma tabela, de uma planilha, que seja, por exemplo, produtos, estoque. Só que você não quer deixar tudo junto. Você quer deixar produtos numa linha, aqui ó, produtos numa linha e o estoque na linha de baixo. Para você fazer isso, vamos remover esse espaço separando as palavras, e aí eu vou apertar o Alt e Enter para poder quebrar as palavras. Um numa linha, outra na outra. E então Enter. E assim a gente vai ter um nome numa linha, outro nome em outra. E se você precisar quebrar em mais vezes, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, Enter. Você também consegue. Alt, Enter. E dá para fazer isso até com fórmulas e funções no Excel. Digamos que, por exemplo, eu queira fazer aqui uma soma destes valores e tirar a média desses valores aqui. Então, aqui eu vou fazer uma soma e aqui eu vou fazer uma média. E o resultado vai ser soma mais média, por exemplo. Olha só. Igual, soma, 2 cliques para selecionar. 1, 2. Eu quero somar esses valores. Fecho parênteses. E eu quero adicionar mais a média. Mas eu não quero deixar tudo na mesma linha. Eu gostaria de separar as informações para que fique mais fácil a visualização. Então, ó, Alt Enter, mais Alt Enter, a função de média. 2 cliques, 1, 2, e seleciona agora todo esse intervalo aqui. Fecho parênteses. Vou apertar o Enter. Vai dar o resultado correto para mim. E quando você dá 2 cliques, 1, 2, nessa célula,
você consegue ver exatamente do jeito que você deixou. Soma mais média. É uma excelente maneira de você construir funções e fórmulas também, porque dá para você organizar as informações de modo mais do jeito que você quiser, né? Mais customizado. Você consegue deixar cada informação, cada argumento numa linha. E aí você dá uma boa especificada, né? Ajuda, às vezes, quem está aprendendo a utilizar fórmulas e funções no Excel. Uma outra botão que a gente tem aqui é o Ctrl T e Ctrl A. Os dois selecionam tudo, mas o tudo muda. Olha só, Ctrl T. Se você tiver uma base de dados e você quer selecionar tudo, a gente aprendeu alguns esquemas, né? Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a direita. Funciona, né? Ou Shift para baixo, Shift para a direita. Legal, funcionou. Mas se você clicar em qualquer lugar e apertar Ctrl T, pronto, você selecionou tudo de modo mais rápido. E mesmo que a sua base de dados tenha alguns espaços vazios, se você apertar Ctrl T, vai selecionar tudo também. Veja que ele respeita o limite da tabela. E se você apertar Ctrl T de novo, ele vai sair dos limites da tabela e selecionar toda a planilha. Ctrl T, ó, selecionou tudo. Agora, o que tem a ver esse Ctrl A aqui? Digamos que você tenha várias figuras. Inclusive, eu vou adicionar mais uma. Inserir, formas, e vou adicionar aqui um raio. Aí, ó, legal, bem bonitão. Digamos que eu queira selecionar todas essas figuras aqui. Tem gráfico, tem formas, poderia ter 10 gráficos aqui. Quero selecionar todos. Como é que eu faço? Você pode clicar em qualquer figura e então apertar Ctrl A, porque tudo é selecionado para você. Olha só, clique em qualquer coisa, qualquer figura, Ctrl A. O Ctrl A funciona apenas para elementos. O Ctrl T funciona para planilha em geral, tirando essa parte de figuras, ícones, imagens. Mas o Ctrl A é uma excelente maneira, né? Vai que você quer selecionar todas as formas, Ctrl A, Delete. Bem mais fácil, né, do que ficar deletando um por um. Um próximo atalho é para inserir gráficos. Eu sei que fazer gráfico no Excel pode ser uma tarefa rápida, mas tarefas rápidas várias vezes acaba ficando uma tarefona demorada. Então, aqui eu tenho que fazer vários gráficos. Janeiro, fevereiro, março. Se eu selecionar as informações que eu tenho aqui para janeiro, ou vamos fazer do jeito que aprendemos, né? Ctrl T, selecionou tudo. E vir aqui em inserir, selecionar o gráfico, escolher qual eu preciso. Pronto, o gráfico já está aqui para mim. Mas eu tenho que fazer isso para janeiro, fevereiro e março. Então existe uma maneira mais rápida de você criar gráficos no Excel. Você clica onde você precisa inserir um gráfico, nem precisa selecionar tudo, não, você só clica dentro. E então, Alt F1. Aí, ó, o gráfico está pronto. Vamos para a segunda tabela, Alt F1, Alt F1. Os 3 gráficos que eu preciso já estão na tela. Alt F1. Cria gráfico de modo instantâneo. Bem mais rápido do que ficar fazendo de forma manual. Agora, a última, mas não menos importante, Ctrl E. É um atalho excelente aqui no Excel. É basicamente o preenchimento relâmpago. Ctrl E. Você consegue automatizar tarefas, criar sequências lógicas. Digamos que aqui na empresa entraram vários novos funcionários. E aí tá, eu estou com a lista aqui desses funcionários. Eu preciso criar o nome do e-mail para o funcionário e falar para ele, ó, esse daqui vai ser o seu e-mail. Então, entra aí, coloca esse e-mail e faz a senha para você. Mas eu que tenho que criar o e-mail para seguir o padrão da empresa. Não posso deixar livre isso daqui. Eu que tenho que fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever o nome do funcionário e vou tentar criar um padrão, né? Já tem ali todos os nomes. Pode ser tudo em minúsculo. Luiz.m. M é do sobrenome, né? Aí eu vou colocar assim, ó, @email.com. Vou apertar o Enter. Mas eu não quero ficar fazendo isso linha por linha, né? Porque vai demorar pra caramba. Então, o que eu posso fazer é Ctrl E e acabou. Simples assim. Então, é uma excelente maneira de automatizar tarefas no Excel. Ah, mas e-mail não pode ter acento. Depende do servidor. Tem servidor que pode ter acento sim. Mas, de qualquer forma, vamos corrigir então esse problema se você encontrou algum erro ou você quer modificar alguma coisa. Então veja que o E tem acento, né, em algumas ocasiões. Se você quiser remover, você pode clicar na célula onde você encontrou o defeito. 1, 2. Ao invés de E, você coloca E. E aperta o Enter. E aí o Excel vai corrigir os demais erros para você. E se ele encontrar um outro nome que segue esse padrão, que tem acento no E, por exemplo, ele vai remover. Beleza? Agora, partindo aqui para um próximo exemplo, temos item, mas estes itens estão todos juntos numa mesma célula com todas as informações. Item, cor, tamanho e quantidade em estoque. Eu queria dar uma resumida, né, nessas informações, ou quebrar essas informações em colunas com tamanho, quantidade e cor, para eu poder fazer uma análise. Só que imagina só, aqui tem camisa vermelha, média, tamanho 5. Tamanho média, quantidade 5. Então, tamanho é média. Se eu ficar escrevendo assim, ó, média, quantidade 5, cor vermelha. Imagina eu fazer isso linha por linha. Não dá, né? Vai demorar pra caramba. Então, uma excelente maneira é usar o Ctrl E, escrever o primeiro
você precisa, o primeiro padrão, clica na célula de baixo, Ctrl E, pronto, o Excel continua fazendo isso para você. E mesmo que existam palavras que têm apenas uma parte, como grande, médio, pequeno, e palavras que têm duas partes, tamanho único, o Excel consegue identificar isso. A quantidade é a mesma coisa, 5, 3, 2, deixa eu vir na próxima célula, Ctrl E, e aqui para cor, Ctrl E, acabou, simples assim. E se por acaso você identificar algum erro entre este padrão, é só você fazer igual fizemos aqui. Você vai na célula específica, Ctrl E, corrige e aperta Ctrl E de novo, né? Enfim, aí você consegue corrigir o problema. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar com vários atalhos no Excel que conseguem nos ajudar a automatizar tarefas e também ganhar tempo no nosso dia a dia. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem um vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.